Se você assiste muito dorama chinesa e quer entender melhor chinês, eu vou te ajudar. Esse vídeo eu vou explicar para você como entender os chineses, né? Entender um pouco mais os chineses, tá bom? Primeiro ponto, o chinês é um povo muito disciplinado. O base da educação chinesa é confucionismo, budismo e taoísmo, esse tripé, né? Então, quando você entende nessas educações, eles são busca de virtudes, de autodisciplinado, né? Então, nessa parte, se resume em 3 palavras. Por exemplo, confucionismo, a hierarquia, é sim senhor, né? Tem uma hierarquia, né? O filho obedeceu a mãe obedeceu o marido obedeceu o prefeito obedeceu o governador, o presidente, essa de ordem, na cooperativa também, né? Sim senhor, sim senhor, como o japonês. Budismo é a ascensão pessoal, plantar o próximo à vida, acumular virtudes para sua alma ficar mais crédito na próxima vida melhor. Essa é diferente, ou então não reencarnar mais, né? Ficar num mundo feliz. Taoísmo é harmonia com o universo, harmonia com sua casa, sua família, sociedade, com a natureza, e ter uma vida equilibrada. Segundo ponto, os chineses são muito responsáveis, né? Tanto homem quanto mulher. E gostam de trabalhar. Eles gostam de sofrer. A gente chama em chinês, chiku, comer amargo. É estranho, né? Na verdade, isso é uma aceitação do sofrimento. Eles acham a aceitação de sofrimento é a mãe da felicidade. Se você não sabe sofrer, e não sabe comer amargo, e não sabe a doce da vida, né? Então ele fala assim: só depois que você sofreu, né, você consegue sentir mais felicidade. Que como você sofrimento é um treinamento. Esse conceito só chinês tem. Não sei se outro país tem isso. Como assim sofrer, né? Sofrimento é uma virtude. Aceitar sofrimento é uma virtude. Igual treinamento, né? Como academia, né? No pain, no gain, né? A China seria não tem sofrimento, não tem felicidade. Mais ou menos nesse sentido, né? Terceiro, eles têm muito disciplina de poupar, né? Poupar dinheiro, né? Eles têm bastante. Então, quando você vê a novela, você consegue ver. É por isso que eles valoriza muito dessa parte do material, né? Principalmente casamento. Quando você vê, não sei se você vê dorama, mostra que a chinesa sempre pede dote, pede dinheiro, pede colocar nome dela no patrimônio, né? Na casa, colocar nome dela. Eu acho nessa parte por causa do garantia. Como a China, muita gente são a Deus. Quando você não tem Deus, não tem algo para depender, então você depende somente a sua reserva financeira. Então, até consigo entender essa preocupação, mas não exagero. A China atualmente está exagerando, né? A mulher parece uma rainha. Por que você tem tudo isso? Você é jovem, casar, vai conquista você mesmo. Falando português bem boa, português, é muito folgada. Parece exige demais. Então, muita gente tem a mulher fica solteira, muito homem ficam solteiros por causa de complicações, não por amor de verdade. Parece ser só por dinheiro, né? Tem essa sensação. Os bons meninos na cidade grande casaram muito com pessoas de fora, né? Cidade pequena, indo mulher bonita também, né? Então, cidade grande sobram muito mulheres bonitas, competentes, só que eles sempre acham que o homem tem que ser melhor que ela, né? Que pode sustentar, mas não tem tanto milionário, tem muito série D também, né? Então, não é assim que faz. A série D, tipo, você tem 20 anos, o homem tem 20, é que você tem casa? Lógico não tem. Tem carrão? Lógico não tem. Me dá 100 mil? Lógico não vai ter. Ele é jovem, ele acabou de sair da faculdade. Pelo amor de Deus, onde vai arrumar todo esse dinheiro? É meio complicado, né? O quarto característica que a chinesa, se viram a novela, você vê que eles cuidam muito dos pais. Cuidar os velhos, cuidar os pais. Esse é um dos virtudes mais valiosos, né? A pessoa cuidar a família, cuidar a pessoa mais velha, principalmente o homem. Então você consegue ver nas doramas, tem muita gente, os pais moram com os filhos, que cuidar os velhos. Essa é uma virtude muito grande, né? O quinto que você vê, eles constroem muito o relacionamento social, essa network é muito importante. Quintindiga. Então eles gastam muito tempo bebendo, relacionando para manter uma rede. 6.000 anos, criaram uma arte dessa rede social. Quem tem rede social tem mais sucesso, tem mais facilidade. Você ajuda a outra pessoa
arrumar emprego. O que não tem, ficar meio isolado. Então, você consegue entender pela novela por causa do eles construindo, né? Porque ele tá bebendo todo dia. Ele tá construindo rede social. O sexto ponto é muito diferente do brasileiro. Chinês é muito cara, quer dizer, moral. Você tem menos grande, você tem moral grande, né? Não é que tem cara grande, você tem moral grande. Então, quando fez alguma coisa errada ou a pessoa não aceita alguma proposta, você não me dá moral, quer dizer, me dá menos, né? Você não me dá moral, quer dizer. Ou então, ele tem moral grande, ele tem menos grande, ele vai em todo lugar, abre a porta. Então, esse é um moral. Moral, voltou de novo, é o relacionamento social, né? Mas, essa menos ficou muito hipócrita. Esse moral é construído pela opinião dos outros, dos fofoqueiros. Então, eles não valorizam o que realmente o valor pessoal, o que você acha. Eles valorizam muito de acordo com outra pessoa comentar. Tipo, o que carro que você anda, né? Tipo, que roupa que você usa. Eles exigem muito dessas competições, né? Porque você, se for importante, você tem que ostentar, tem que demonstrar que você pertence a essa classe. Eles perguntam, Peter, que carro que você tem? Eu falo, eu tenho um Civic. Não tem vergonha de andar de Civic? Não tenho, não. Por quê? Mas eles têm que pensar, tipo, você tem que andar pelo menos um Mercedes-Benz S5, S5, né? BMW X5, tem que ser desse nível, né? Audi Q5, será Q6? Eu falo, não é assim que funciona, né? Aqui, mas eles são assim, né? Porque seus amigos vão ter vergonha de você. Então, essa moral, essa mente, você vai entender nas doramas, né? Sempre tem carrão, né? Uma empresa, dono de empresa, tem que ser Rolls Royce, né? Tem que ser carro de rainha da Inglaterra, essas coisas, né? Outro, a pessoa fala assim, e o marido chinês? Como que é? Como chinês, eu dou mais nota para marido chinês. Eu teria nota 9 às 10. O marido chinês nunca faltará o suprimento para você. É um provedor. É um ótimo provedor, ótimo pai, ótimo marido. Nunca faltará nada se você casa com um chinês. Incluindo o chinês paraguaio. Só que ele pode ser frio, né? Se for criado no Brasil, acho que não. Mas os chineses da China, eles são mais frios. Meus filhos reclamaram que não beija, não abraça. A gente é meio frio, né? A gente também foi educado assim. Agora, a nota para chinesa, eu já não estou mais muito nota. Eu daria nota 5. A chinesa, em geral, é muito calculista, que eu conheço, tá? Você pode ter sorte, encontra a chinesa do campo, talvez são mais honestos, mais sinceros. Mas da cidade em geral, da China em geral, não, sem comentário, né? Sem comentário. Eu ia gravar um vídeo, aí eu acabo de não gravando, né? Tudo chinês são tolama, igual coreano, fala assim, tudo coreano são bonitos, não é bem verdade, né? Eu ia gravar um vídeo no metrô, mas a pessoa pode não gostar. Os chineses comuns são muito mais comuns, normais, né? A mulher magra, alta, homem alto, parece na dorama, são poucos, né? E ali também tem muita maquiagem, muito filtro. Você tem que entender, a realidade não é bem assim, né? Eu acabo de não mostrando, porque acho que as pessoas podem protestar, não quer ser filmado. Mas você preste atenção no meu vídeo, o meu vídeo do metrô, onde você consegue ver a pessoa tá passando dentro do metrô, dá pra paralisar o vídeo para ver se eles são bonitos ou não. Aí você comenta aí embaixo do comentário, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.